Olá a todos, meu nome é Thiago Schneider e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre as diferenças entre células procariontes e eucariontes. E também, entrando nesse contexto, vamos abordar sobre os vírus. E para tal, eu preciso, como deve saber, de algo para ilustrar para vocês. Então, eu criei 3 modelos que vocês irão acompanhar agora. Bom, como vocês puderam ver aí, a minha produção das minhas 3 peças foi bastante legal. Aprendi muita coisa junto com o meu grande ajudante, que foi essencial. E a minha primeira peça que eu fiz foi a célula procarionte. Como vocês podem observar aqui. Ela não é tão assim aquela coisa que se diga, nossa, que célula, mas dá pra usar como exemplo. Bom, a célula procarionte, ela é mais antiga e menos complexa do que comparado com a célula eucarionte. A mesma, apesar da minha estar em uma dimensão bem grande, ela é bem menor que a eucarionte. Outro ponto a se levar em consideração está no seu nome, aonde pro significa antes e cari núcleo, ou seja, antes do núcleo, que é o que a mesma não possui. Nós temos aqui uma cápsula que envolve toda a célula, que serve para proteger, né, claro. Nós temos flagelo, que serve para locomoção, que pode ter um ou mais flagelos. Temos seu pile, que serve para aderência da célula em regiões, né, onde elas estão. Depois, nós vamos ter a parede celular, que é mais outra coisa de proteção. Da parede celular, nós vamos ter a membrana plasmática, que após a membrana plasmática, nós vamos ter o citoplasma, onde se encontram os ribossomos e o seu material genético espalhado. Ou seja, a mesma, ela não possui compartimentos em comparação às células eucariontes. E algumas dessas características, como eu posso falar, são até auxiliadoras, eu posso dizer. Pelo fato dela ser menor, ela consegue se reproduzir mais rápido que a célula eucarionte. É um dos pontos da consideração. Bom, agora nós vamos falar sobre as células eucariontes, que vieram depois. Eu vi que muitos autores colocam até depois de milhões de anos. Ou seja, demorou bastante tempo até aparecer a célula eucarionte, que é totalmente diferente da célula procarionte, oh meu pai. Procarionte, a mesma já possui uma estrutura mais complexa. Ela já possui compartimentos, que tá aqui com o meu exemplo, que é um ovinho frito, entendeu? Eu vou aproximar vocês para poder vocês verem. Bom, eu acho que agora vai ficar melhor para vocês observarem aqui o objeto. Bom, aqui eu vou ter essa parte mais queimadinha que eu fiz para dar alusão à membrana plasmática. Vocês podem observar bem aqui, né? Eu vou ter um núcleo aqui, que é a gema, a qual, dentro do núcleo, eu tenho um nucleotídeo, que vai ter o meu material genético, que eu fiz com salame aqui. Ao redor eu tenho o meu retículo endoplasmático liso, que eu fiz com tomate, e eu tenho o retículo endoplasmático rugoso. Aqui com os feijõezinhos eu tenho a mitocôndria. Aqui com o milho eu tenho o peroxissomo. Aqui com a ervilha eu vou ter o lisóssomo. E depois eu tenho com as linguicinhas eu fiz o complexo de Golgi. E aqui eu vou ter os meus centríolos. E por fim, eu vou ter os meus ribóssomos, que estão espalhados aqui, ribossomo, entendeu? Eles vão estar espalhados bem aqui. Bom, essa é a estrutura da célula eucarionte, que vocês podem ver que ela é bem mais diferente do que a célula procarionte, vamos observar bem aqui, a qual nós podemos ver que uma é mais complexa e a outra é mais simples. Uma vai possuir compartimentações, ou seja, organelas, eu tenho compartimentos, enquanto a outra não possui compartimentações internas, ela é mais livre, seu material genético aqui está espalhado no citoplasma, enquanto o material genético aqui se encontra no núcleo. O que eu não citei é que as procariontes, elas são unicelulares, enquanto as eucariontes são unicelulares ou multicelulares, a qual ela vai corresponder aos protistas, fungos, plantas e animais, enquanto a procarionte se corresponde a bactérias, cianobactéria, às arqueias que conseguem sobreviver em ambientes extremos, entre outros. Alguns desses aqui colocam que alguns autores colocam que os organismos procariontes não se deve falar que eles são, como se diz, que eles são menos evoluídos. Na verdade, eles são menos complexos. Afinal, se eles conseguiram chegar até hoje, eles resistiram. E se a gente põe em outras histórias de evolução e tal, fica fora do contexto até. Então, não
se deve colocar que elas são menos evoluídas. Apenas elas são menos complexas. Ok? E assim nós vemos a diferença dessa parte. Mas vamos avaliar o que eles têm de semelhante. Os dois vão possuir DNA, entendeu? Ribossomos também, assim como o citoplasma e a membrana plasmática, que todas elas possuem. Essas são as desigualdades que eles têm, assim como são as diferenças. E agora nós vamos para o vírus. Deixa eu mudar de novo aqui vocês. Bom, agora nós vamos falar dos vírus, que são organismos acelulares, que para muitos cientistas eles não são considerados seres vivos, porque se ele não tem célula, não possui metabolismo próprio, então não é um ser vivo, já que a teoria celular diz que todo ser vivo possui células. E se o vírus não corresponde a isso, então ele não é ser vivo. Mas para muitos, se o vírus consegue se multiplicar, ele é um ser vivo. Ele não consegue se multiplicar fora de uma célula, entendeu? Não possui metabolismo. Mas dentro de uma célula, que é denominada célula hospedeira, o mesmo consegue se multiplicar exponencialmente, na verdade. Bom, aqui eu tô com o meu objeto. Eu vou colocar aqui, eu vou mudar, que vai ficar melhor para vocês verem e eu explicar. Deixa eu só mudar aqui de novo. Bom, aqui tá meu vírus mais de perto. Não repare que ele é muito feio. Ele é feio, mas vamos lá. Bom, o mesmo ele é envolvido por um envelope, a qual esse envelope possui glicoproteínas, que são essas estruturas bem aqui. Aí é que eu vou ter uma cápsula de proteína, que é chamada de capsídeo. Essa cápsula de proteína, eu vou ter o meu material genético dentro, que pode ser tanto o RNA quanto o DNA, ou ambos, porque existe vírus como os citomegalovírus, que possuem ambos material genético. Como eu falei, eles não possuem material ou metabolismo próprio, né? Já que eles não possuem organelas, entre outros, e se ele não tem metabolismo, ele vai precisar de um outro fonte para que ele possa se multiplicar, que é aí que ele é um parasita intracelular obrigatório, porque ele se multiplica dentro de uma célula, que é a célula hospedeira, e ele fica utilizando esse maquinário da célula para estar se multiplicando, a qual dentro da célula ele possui agentes infecciosos, entendeu? Que nós temos a virose, mas quando esse vírus está fora da célula, ele fica inerte, e quando aquele vírus, se o vírus não tem, como eu posso falar, estruturas que tem dentro de uma célula, os vírus não sofrem ação de antibióticos, entendeu? Por isso que a gente utiliza os antivirais, que é no caso de gripe, entre outros. E esses mesmos vírus também, eles podem sofrer mutação, e com essa mutação, consequentemente, ele evolui, entendeu? E o vírus que possui o RNA tem mais probabilidade para sofrer essas mutações. Então, vou voltar aqui. Bom, essa foi a minha apresentação sobre os organismos, sobre as células procariontes e eucariontes, as suas diferenças e até a sua igualdade, sobre o vírus, a qual ele é um organismo celular, que aí fica o questionamento se ele é um ser vivo ou não, né? Vai depender. E aqui estão os meus materiais que eu construí, junto com meu filho, é claro, que me ajudou bastante. Depois a gente vai comer esse ovo. E eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.